Muito bem, estamos então começando a nossa 12ª aula deste curso do Apocalipse. Nós vamos retomar então nossos estudos partindo do capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15 e os seguintes. Estudaremos então hoje o soar da 7ª trombeta. Nós estamos vendo que até o momento o Apocalipse tem nos apresentado então ciclos de 7 etapas. Nós vimos primeiro as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Agora estamos vendo então a abertura dos 7 selos e também a abertura o toque, o soar das 7 trombetas e as suas devidas correspondências então aos 7 selos. Na aula passada nós falávamos sobre a 6ª trombeta, os tempos do Anticristo e o que, segundo a profecia, acontecerá, ou seja, a grande tribulação, a grande perseguição pela qual a igreja vai passar. A igreja então sofrerá como Cristo o seu calvário, mas firme na esperança de com ele ressuscitar. A 5ª trombeta correspondia ao primeiro ai, a 6ª trombeta corresponde ao segundo ai. Como diz o versículo 14, passou o segundo ai, eis que se aproxima o terceiro ai. O terceiro ai, então, é a 7ª trombeta. Por que o ai? Ai é uma expressão de lamentação. A lamentação aqui da 7ª trombeta tem a ver com o juízo final, a condenação dos maus homens, dos maus anjos ao inferno. Pois bem, nós então vamos acompanhar o texto. O título na Bíblia de Navarra é A Vitória de Cristo sobre os Poderes do Mal e a Glorificação da Igreja. Esse título é para o restante do capítulo 11, mas também para os episódios subsequentes do capítulo 12 e os seguintes. Vamos então ler o texto, indicando os pressupostos e as implicações, como nós já temos feito em aula. Estamos, portanto, no capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15. Segundo o nosso esquema de estudos, estamos no tópico 3.3.4. Já vimos a morte e a exaltação das duas testemunhas. Veremos agora o soar da 7ª trombeta. Pois bem, diz o texto: Tocou o 7º anjo, e ouviram-se muitas vozes no céu que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o 7º anjo do Apocalipse tocou a 7ª trombeta. A 7ª trombeta corresponde à última etapa da história dentro dessa 6ª idade do mundo. Então, a 6ª idade do mundo é o tempo que conta desde o nascimento de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, até a parousia, a vinda do Senhor em glória. Quando o Senhor então vier em glória, ele inaugurará a 7ª idade do mundo, porque justamente no 7º dia da criação o Senhor descansou. Na 7ª idade do mundo o Senhor virá em glória para realizar o juízo final e descansarão, entrarão na nova Jerusalém, na Jerusalém celeste, santos anjos e santos homens para conviverem juntamente com Deus. É a plenitude e a consumação da história e do tempo. Pois bem, nós estamos vendo então que a 7ª trombeta corresponde a esta última etapa da 6ª idade do mundo. A última etapa é então justamente a parousia, a vinda do Senhor em glória, o juízo final. Tocou o 7º anjo e ouviram-se muitas vozes no céu. Provavelmente, dizem muitos exegetas, estas vozes no céu são os louvores dos santos anjos, que então dizem, exclamam: o reino do mundo passou. O reino do mundo passou e passou a ser, passou a pertencer a nosso Senhor e ao seu Cristo.
Essa expressão, o reino do mundo passou, pode ser interpretada literalmente, porque passou-se a história, o mundo, não é? Este mundo material que nós conhecemos é a consumação do tempo da criação, de toda a história. Então, o reino do mundo passou significa acabou, são os fins dos tempos, não é? Acabou esta vida terrena, não é? Este mundo temporal, mutável e perecível, tal como nós conhecemos, a história e o tempo terão um fim com a vinda do Senhor em glória. Então o reino do mundo passou, mas também pode significar o reino do mundo passou, todos os reinos deste mundo, as cidades, as sociedades, o Estado, a organização civil deste mundo passou, acabou, será consumada. É o fim do tempo e o fim da história. É, portanto, a consumação escatológica. Mas também, no sentido espiritual, esta expressão, o reino do mundo passou, pode significar o reino dos mundanos, dos homens ímpios, dos homens terrenos, aqueles que perseveram no pecado mortal, habitual. O reino dos mundanos passou, acabou, porque Cristo, vindo em glória, irá pôr um fim em toda a iniquidade e instaurar definitivamente o seu reino. Instaurar definitivamente o reino de Deus significa então um triunfo escatológico. Portanto, este versículo 15 aponta para a parousia. O que é então a parousia? A parousia é este evento do retorno do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor em glória. Literalmente, nosso Senhor rasgará os céus e descerá. Não mais na pobreza, no silêncio e no escondimento, como outrora em Belém, mas cheio de honra, poder e glória, o Senhor rasgará os céus e descerá, e virá para ressuscitar os mortos e realizar o juízo final. Então, antes da parousia, nós vimos na aula passada, não é? Que as duas primeiras etapas escatológicas que preparam a parousia, que apontam, que são sinal da parousia, as duas primeiras etapas escatológicas estão ali no soar da sexta trombeta. Na quinta e na sexta trombeta. Na quinta trombeta, a apostasia. Na sexta trombeta, a perseguição contra a igreja, a proibição dos sacramentos, o martírio. A perseguição contra a igreja vai se intensificar a tal ponto, até o momento em que então nosso Senhor virá. E esta é a sétima trombeta. O reino do mundo, portanto, passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, o Senhor que vem em glória para realizar o juízo final e estabelecer definitivamente o seu reino. É um triunfo escatológico. Ele reinará pelos séculos dos séculos, não é? Então, Cristo Jesus reinará pelos séculos dos séculos. Ele então vai colocar um fim no tempo, na história, no reino dos mundanos, não é? Tudo isso vai acabar. Por isso a visão de história segundo o cristianismo, não é? Os cristãos veem a história com um início e um fim. O início na criação, o fim na parousia, instante no qual será inaugurado novos tempos, não é? No instante no qual será inaugurado, então, a sétima idade do mundo, novos céus e uma nova terra, a consumação de toda a criação. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Versículo 16: E os 24 anciãos que estão sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus. Então vejam que o versículo 16 nos mostra uma liturgia celeste. É um triunfo escatológico que corresponde então à abertura do sétimo selo. Corresponde, portanto, ao texto que nós já lemos no capítulo 7, versículo 11, o louvor dos santos homens a Deus. Não é? Esta imagem
dos 24 anciãos já apareceu no Apocalipse justamente por ocasião da abertura do 7º selo. Né? Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e adoraram a Deus. 24, como nós já vimos em aulas anteriores, é a soma de 12 mais 12. 12 indicando as 12 tribos de Israel, portanto, todos os santos, os justos do Antigo Testamento, mais 12, os 12 apóstolos, indicando então todos os santos do Novo Testamento, da nova e eterna aliança. Portanto, o número 24 nas Sagradas Escrituras e sobretudo no Apocalipse indica a plenitude dos santos. Todos os santos homens que estão no céu, unidos aos santos anjos, como vimos no versículo 15, adoram a Deus. Não é? Os santos homens, seja da antiga aliança, seja da nova e eterna aliança, prostraram-se e adoraram a Deus. Prostrar-se, então, é fazer uma reverência profunda, é ajoelhar-se no chão, mas também dobrar a testa e o corpo até a testa, a fronte, encostar no chão. Né? É a máxima expressão corporal de adoração a Deus. É uma liturgia celeste. Uma liturgia celeste de louvor e adoração a Cristo, que então passou a reinar pelos séculos dos séculos, como diz o final do versículo 15. Cristo, então, Deus passou a reinar, isto é, estabeleceu definitivamente o seu reino. É o triunfo escatológico. E ele reinará pelos séculos dos séculos sem fim, isto é, eternamente. Eternamente. Para todos sempre. Versículo 17. Estes 24 anciãos, ou seja, a plenitude dos santos, todos os santos da antiga e da nova aliança, prostraram-se em adoração a Deus, dizendo: damos-te graças, Senhor, Deus onipotente, a ti que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Né? Então, todos os santos homens e os santos anjos no céu adoram a Deus, louvam a Deus e dizem: damos-te graça, Senhor. Né? Adonai em hebraico, Kyrie em grego, Senhor, Senhor Deus, Deus onipotente, ou seja, aquele que tem o poder de realizar todas as coisas. A ti que és e que eras. Né? Essa expressão, a ti que és e que eras, evoca o nome de Deus no Antigo Testamento, o nome de Deus que é pronunciado em Êxodo como Yahvé, não é? O verbo ser em hebraico. Yahvé é um verbo que, traduzindo literalmente, significa eu sou aquele que era, que é e que sempre será. Eu sou, não é? Sou Deus. É isso que significa a palavra Yahvé. Só que aqui em Apocalipse a expressão é a ti que és e que eras. Falta que hás de vir. Porque a palavra Yahvé significa isso. Né? Aquele que era, que é e que há de ser, que há de vir. O ser em máximo grau. Eu sou. No texto do Apocalipse, então, quando o autor sagrado exclama a ti que és e que eras, ele não diz que há de vir, porque já veio. Né? No texto, então, da 7ª trombeta, este texto se introduz e começa a narrar os fatos do que para nós hoje será futuro, mas o autor sagrado narra como presente. Então o Senhor já veio na sua parousia e está estabelecendo definitivamente o seu reino. Por isso, na expressão, nós não encontramos que há de vir, porque já veio para realizar então a consumação da história. É o triunfo escatológico, é o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Né? O próprio versículo 17 diz isto: porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Não que Cristo antes não estivesse já reinando.
A partir do momento em que, na antiga aliança, Deus institui com o seu povo, justamente uma aliança, justamente uma comunhão, e na nova e eterna aliança, quando em Cristo Jesus Deus estabelece essa comunhão com o seu povo por meio da igreja, Cristo já passou a reinar em nossos corações, nós que o servimos enquanto estamos peregrinando nessa vida terrena, mas santos anjos e santos homens cujas almas já estão no céu, Cristo reina. Porém, quando o Senhor vier em glória, Ele haverá de estabelecer definitivamente o seu reino, e definitivamente todos aqueles que entrarem no seu reino, nele permanecerão, nunca mais sairão, e nem outras novas pessoas entrarão. Essa é a consumação escatológica. Quando o Senhor vier em glória e realizar o juízo final, o número dos santos anjos e o número dos santos homens estará fixado, estará estabelecido, porque nos céus não existirá homens e mulheres que terão filhos. Portanto, o número dos santos que estarão nos céus tem um limite, São criaturas. Estamos falando de criaturas, então estamos falando de noções limitadas. Portanto, quando o Senhor realizar o juízo final, nenhum santo anjo, nenhum santo homem sairá do céu e também nenhum entrará. Estará fixado, estabelecido definitivamente o seu reino dos céus e a quantidade dos santos anjos e dos santos homens. Portanto, a expressão usada pelo versículo 17 aponta para isto, esta consumação definitiva do reino de Deus. Damos-te graças, Senhor, Adonai, Kyrie, Yahvé, Deus onipotente, a ti que és e que eras, e que viestes. Então, da perspectiva do autor, Cristo já veio na parousia. Esta é a visão do apóstolo São João, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar desta maneira definitiva. É, portanto, um triunfo escatológico, a consumação do tempo e da história. Versículo 18: as nações irritaram-se, mas chegou a tua cólera, bem como o momento de os mortos serem julgados e de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o de exterminar os que arruinaram a terra. Vejam, este versículo 18 expressa realmente o que significa o terceiro ai, de lamentação. Este é o juízo final. Diz o texto, o versículo 18 do capítulo 11: as nações irritaram-se. As nações irritaram-se contra Deus. As nações, os governos, os grupos, os homens terrenos, mundanos e pecadores irritaram-se contra Deus, apostataram, perseguiram a Cristo, perseguiram a sua igreja. É o que vimos com o soar da quinta e sexta trombetas. As nações, isto é, os governos, os estados, os homens mundanos e terrenos, pecadores, que não se arrependeram dos seus pecados, as nações irritaram-se contra Deus. Como diz o Salmo 2, Por que as nações se levantam contra Deus onipotente e o seu ungido? Ri-se deles o Senhor que mora lá nos céus. É isso que diz o Salmo 2, o Salmo 2. Portanto, as nações irritaram-se, perseguiram a Cristo, perseguiram a igreja. Mas chegou a tua cólera. O que essa expressão quer dizer? Quer dizer que em Deus existem paixões da alma, a cólera, a ira, a raiva. Se Deus é imutável, em Deus, enquanto Trindade, não há movimentos passionais, muito menos movimentos passionais desordenados. Então, chegou a tua cólera é uma expressão que significa que Deus fará justiça. É o juízo final.
Enquanto nós estamos vivos, portanto, peregrinando nesta vida terrena, estamos no Kairos, ou seja, no tempo da misericórdia, no tempo propício em que a graça de Deus nos ajuda a nos convertermos e fazermos algo de útil para a nossa eterna salvação. Estamos no tempo da misericórdia. Quando morrermos, porém, entraremos no tempo da justiça. E já no juízo particular ou pessoal, o justo juiz nos julgará, mas também no juízo final. No juízo final, Deus julgará a todos. Todos estarão presentes no juízo final. Santos anjos, santos homens cujas almas já estão no céu, ressuscitarão, os santos homens, mas também estarão no juízo final os maus anjos, os demônios e os maus homens. Além de todos aqueles que estiverem vivos quando o Senhor retornar em glória. Portanto, as nações se irritaram, mas chegou a tua cólera, isto é, chegou o dia do juízo final ou do juízo universal, e a justiça de Deus está reservada, portanto, para todos aqueles homens obstinados no mal, obstinados no seu pecado. A Bíblia de Navarra comenta este passo dizendo o seguinte: nesse momento final da história, revela-se a justiça de Deus, que, enquanto significa a condenação dos que se opõem, é chamada cólera ou ira de Deus. Só Deus tem o poder para implantar essa justiça definitiva, como cantam os Salmos 96 e 98. Os homens dividem-se em dois grupos, aqueles que são recompensados e os que são destruídos, de maneira semelhante a como descreve o Senhor o juízo final. Então, se nós tomarmos conosco o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, e lermos então os versículos de 31 a 46, o texto é longo, não vamos lê-lo na íntegra aqui em aula, mas se depois vocês lerem em casa na íntegra o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, versículos 31 a 46, é nosso Senhor explicando o que acontecerá no dia do juízo final. Então o texto começa da seguinte maneira: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando Jesus retornar, todas as nações da terra serão reunidas diante dele. Todas as nações. Como diz o Apocalipse, então, 11, versículo 18. As nações irritaram-se, mas chegou a tua cólera. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. As ovelhas colocadas à direita significam os santos. Os cabritos postos à esquerda significam os maus homens, os réprobos. Versículo 34 de Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Então o rei dirá, bendito seja Senhor, porque começaste a reinar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então, para os santos, para os homens justos, os homens santos e os santos anjos, para estes o juízo final será a ocasião de ingresso nos novos céus e na nova terra, no reino de Deus definitivo e consumado. Porém, versículo 41 de Mateus 25, depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Versículo 46. Então, para os maus anjos, os demônios, e para os maus homens, é isto que Cristo dirá: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, o fogo do inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos.
pois eu estava com fome e não me desses de comer, com sede e não me desses de beber, e assim por diante. Então vejam, o próprio Senhor descreve no Evangelho de Mateus capítulo 25 o dia do juízo final. É isto que o Apocalipse 11, versículos então 15 e os seguintes, está nos narrando. E o versículo 18 diz: as nações irritaram-se, mas chegou a tua cólera, a tua ira, significa que o juízo final será para os demônios e para os maus homens, ocasião de condenação eterna ao inferno, de manifestação da justiça divina para estes. Portanto, chegou o dia da tua cólera, bem como o momento de os mortos serem julgados e de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome. Então, os mortos serão julgados. O que acontecerá, portanto? Estas são as etapas escatológicas, não é? Então lá, quinta trombeta, a apostasia, o aumento da iniquidade. Sexta trombeta, a perseguição declarada contra a igreja, o martírio, a abolição do sacrifício perpétuo, a Santa Missa, não é? Uma perseguição desenfreada contra a igreja. Sétima trombeta, a parousia, o Senhor que rasgará os céus e virá em glória. Depois disso, o que acontecerá? Nós teremos a ressurreição dos mortos. Todos irão ressuscitar. Os santos que já estavam no céu em alma irão ressuscitar, mas também os réprobos, os maus homens que estavam no inferno, cujas almas estavam no inferno, também irão ressuscitar. Todos irão ressuscitar. A diferença é a seguinte: os santos irão ressuscitar com corpo e alma incorruptíveis e gloriosos. Os réprobos irão ressuscitar com corpo e alma incorruptíveis, mas não gloriosos. E depois da ressurreição dos mortos, nós teremos então o juízo final. O juízo final que então será a ocasião para dar a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Então, quem são os profetas? São aqueles que pregaram o Evangelho, que ensinaram, que viveram em santidade, que temeram o nome de Deus, ou seja, obedeceram os seus mandamentos, pequenos e grandes, com pequenas virtudes heróicas e com grandes virtudes heróicas. O juízo final será a ocasião de dar a recompensa para estes, ou seja, o juízo final será para santos anjos e santos homens um ingresso definitivo no reino de Deus, nos novos céus e na nova terra. Porém, para os maus anjos, os demônios, e para os maus homens, que ressuscitarão com corpo e alma incorruptíveis, mas não gloriosos, para os maus anjos e os maus homens, o juízo final será a ocasião de provar da ira divina, da cólera divina, ou seja, da manifestação da sua justiça. E ao serem condenados ao inferno, definitivamente, não é? Os maus homens sofrerão as penas do inferno, no corpo e na alma. Sofrerão a pena. Quais são as penas do inferno? Nosso Senhor diz no Evangelho que são duas: o verme, que jamais morre, que corrói, e o fogo, que jamais se extingue. O verme que corrói é o verme da consciência, do remorso, da autocondenação, do ódio contra si mesmo, do ódio contra Deus e do ódio contra os outros. É isso que sentirão, já sentem, não é? Os demônios e os maus homens cujas almas estão no inferno, mas é isso que continuarão a sentir após o juízo final os condenados ao inferno. Mas isto aumentará em grau, este tormento aumentará em grau. Então no inferno só há ódio contra si mesmo, contra Deus, contra os outros anjos e os outros homens. Se o céu é a sociedade, é a comunhão dos santos, a sociedade dos santos anjos e dos santos homens, o inferno é a sociedade dos maus anjos, dos demônios e dos maus homens.
E os demônios se atormentam entre si, atormentam os homens condenados ao inferno, e também os maus homens se atormentam entre si. Só que, após o juízo final, o corpo ressuscitado, incorruptível, mas não glorioso, unido à alma, portanto, natureza humana íntegra, condenado ao inferno, o corpo também sentirá as penas, a dor, sobretudo a dor do fogo que jamais se extingue, que vai provocar uma dor física, não é? Um tormento espiritual e um tormento corporal nestas almas condenadas ao inferno, desesperadas, porque saberão, conhecerão que perderam a vida eterna, perderam a visão beatífica e que jamais poderão obtê-la. Perderam para sempre. Isto é um pouco do que é o inferno e do que será o inferno, portanto, após o juízo final. O céu e o inferno, após o juízo final, serão também lugares. Novos céus e uma nova terra. A consumação da criação será um lugar também, mas não um lugar espacial, físico, sujeito ao tempo e ao espaço como nós conhecemos. Será um novo céu e uma nova terra que transcende a tudo aquilo que nós já conhecemos. E o inferno será também um lugar após o juízo final. Por ora, céu e inferno são estados, porque neles estão entes imateriais. No céu, por ora, antes do juízo final, estão santos anjos e santos homens em alma, portanto, puro espírito. No inferno estão os demônios e as almas dos condenados, portanto, puro espírito. Não é um lugar, nem o céu, nem o inferno, por ora. É um estado. Mas após o juízo final será também um lugar. Pois bem, é isso que diz então o versículo 18. O versículo 18, dentro desse contexto da sétima trombeta, nos aponta para o juízo final. O dia da tua cólera, bem como o momento de os mortos serem julgados, né? E de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o de exterminar os que arruinaram a terra. Né? Exterminar os que arruinaram a terra significa condenar ao inferno os demônios e os maus homens obstinados no seu pecado, que não quiseram se arrepender, que não abriram o seu coração à graça e à misericórdia. Então Deus irá destruir. A destruição atinge os perversos. A destruição atinge o povo do demônio, a cidade do demônio. Enquanto a cidade de Deus é salva, está na glória do céu, a nova Jerusalém, a cidade do demônio, a sociedade do demônio, os maus anjos e os maus homens, será, portanto, destruída. Não é? O Apocalipse diz com todas as letras, chegou o dia de exterminar os que arruinaram a terra. Então, se o demônio é chamado de exterminador porque quer destruir os santos, quanto mais o demônio investe contra os santos, mais santos eles se tornam. Não é? Agora, o demônio que quer destruir os santos será destruído pela ira divina. As obras de Satanás que querem destruir a igreja serão destruídas pela ira divina no dia do juízo. Não é? Como nós lemos lá então, no Evangelho de Mateus 25, 31, 46. Essa expressão, exterminar os que arruinaram a terra, significa então condenar ao inferno. E após o juízo final, somente existirá, portanto, os novos céus e a nova terra e o inferno. Não existirá mais a história, o tempo e o espaço tal como nós conhecemos hoje. Nem novos homens nascerão, nem nenhum santo anjo, nenhum santo homem sairá da visão beatífica. Porque uma vez que entram na visão beatífica e contemplam a Deus face a face, não há mais tentação. Nenhuma tentação será capaz de seduzir, porque nós já possuímos aquele que é em plenitude, Deus. Já estamos unidos a Ele, portanto nada ou nenhuma outra coisa será objeto de nosso desejo. Não é? Portanto, ainda que os demônios quisessem tentar os que já estão na visão beatífica, a sua tentação, se ela existisse, porque não existe,
Os santos que estão no céu não são mais tentados. Mas ainda que fossem, nenhuma tentação surtiria efeito, porque os que já estão na visão beatífica contemplam a Deus face a face. E, portanto, têm a Deus, estão unidos a Deus, de tal forma que nenhum outro objeto lhes seduz, porque já possuem a Deus que os realiza plenamente. O texto ainda diz, chegou o dia de dar a recompensa aos teus servos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes significa o grau de mérito ou o grau de caridade. Alguns santos anjos e santos homens terão virtudes heróicas maiores do que outros, e o número das virtudes heróicas também pode variar. Portanto, existem santos, grandes e pequenos, de acordo com o seu grau de caridade para com Deus, estabelecido então pelo quanto nós correspondemos à graça, crescemos na virtude e adquirimos os méritos. São as mansões, são as moradas dos céus. Pois bem, versículo 19: abriu-se então o templo de Deus no céu e apareceu a arca da sua aliança no templo, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Ora, o que significa então abriu-se o templo de Deus no céu? Abriu-se o templo de Deus no céu pode significar literalmente os céus que se rasgarão pela ocasião da vinda do Senhor em glória, Mas abriu-se o templo de Deus no céu pode significar também que o Senhor fará novos céus e uma nova terra, e estes santos anjos e santos homens ingressarão nos novos céus e na nova terra. Percebam então que esta parte do capítulo 11 narram os momentos, os fatos, os acontecimentos escatológicos, mas não necessariamente da maneira como eles vão acontecer sucessivamente, cronologicamente, se é que é possível colocar nesses termos, etapas sucessivas. Claro, é uma visão mística, uma visão profética. Então as verdades de fé estão contidas aqui, e a igreja, ao longo da história, comparando este texto com outros, foi estabelecendo então, foi explicando como se darão as etapas escatológicas. O fato é que abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu a arca da sua aliança. Ora, o que significa a arca da aliança? A Bíblia de Navarra comenta: a abertura do santuário e a aparição da arca da aliança significam que se cumpriram os tempos messiânicos. Chegou a culminação a ação salvífica de Deus. Com efeito, a Arca da Aliança era símbolo da eleição e salvação de Israel e da presença de Deus no meio do seu povo. Então, a Arca da Aliança significa, já no Antigo Testamento, é um sinal da salvação de Israel, é um sinal da pertença daquele povo a Deus e de que Deus está no meio deste povo. Portanto, no sentido escatológico, quando o versículo 19 do capítulo 11 do Apocalipse diz que abriu-se o céu, o templo de Deus, e foi visto a Arca da Aliança, isso significa que definitivamente serão salvos, estarão com Deus no seu reino perpétuo, santos anjos e santos homens, e também significa que Deus mesmo morará com o seu povo, é a comunhão dos santos. Deus estará presente, convivendo com santos anjos e santos homens, nestes novos céus, nesta nova terra, no templo de Deus no céu. E o que significa então? Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Estas coisas significam a teofania, tal como também aconteceu no Antigo Testamento. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro do Êxodo, Êxodo 19, versículos 16 e 25, nós veremos a teofania no Monte Sinai, no Antigo Testamento, diz o texto: ao alvorecer do terceiro dia,
houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de chofar se fez ouvir, de trombeta. No acampamento o povo tremia. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus. Detiveram-se ao pé da montanha. Então, quando Deus visitou o seu povo e desceu, por assim dizer, sobre o Monte Sinai, a teofania, a manifestação de Deus, foi vista como trovões, relâmpagos e um fortíssimo som de trombeta. O Apocalipse usa a mesma imagem. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraivada. Ora, todas estas coisas apontam então primeiro para a teofania, a presença de Deus no meio do seu povo, dos santos anjos e dos santos homens. Quando ele estabelecer definitivamente o seu reino pelo triunfo escatológico, a presença de Deus será de tamanha intensidade, semelhante apenas à teofania da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Semelhante apenas a relâmpagos, vozes, trovões. Não é? Ou seja, a manifestação de Deus, definitivamente, para os seus santos anjos e os seus santos homens, será um estrondo, um arroubo de grande alegria, de grande gozo, de pertencer ao reino dos céus. Mas, para os que serão condenados ao inferno, estes relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, saraivada, significam justamente a vingança, a ira, a cólera divina, que por meio do juízo final sentenciou ao inferno e às penas do inferno os demônios e os maus homens obstinados no seu pecado. É isso então que significa o versículo 19. E com o versículo 19 nós terminamos o capítulo 11 e terminamos então não apenas a explicação do soar da sétima trombeta, mas terminamos também a explicação deste segundo ciclo de manifestações das etapas desta sexta idade da história, as trombetas, né? É um segundo ciclo escatológico. O primeiro ciclo, as 7 cartas às 7 igrejas, não era exatamente escatológico, mas o segundo ciclo dos selos é o primeiro escatológico. O terceiro ciclo de 7 eventos é também o segundo ciclo escatológico, são as 7 trombetas. Elas terminam com o capítulo 11, portanto. Vimos então, se fôssemos colocar em resumo, nós poderíamos então estabelecer, conforme nos ensina o magistério da igreja e a tradição apostólica, nós poderíamos estabelecer estas etapas de consumação do tempo da história, essas etapas escatológicas finais, né? A apostasia, o aumento da iniquidade, depois a perseguição derradeira contra a igreja, o calvário da igreja, o martírio, a parousia, o Senhor que rasgará os céus e descerá, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o ingresso dos santos anjos e dos santos homens nos novos céus e na nova terra, a condenação dos maus anjos, demônios e maus homens ao inferno, a consumação escatológica, a liturgia celeste, Deus que mora no meio do seu povo. É a imagem, então, da Arca da Aliança que é vista no céu. Todavia, no versículo 19 do capítulo 11, a Arca da Aliança também pode ter um terceiro significado. Não é? Portanto, em um primeiro significado, a Arca da Aliança significa a salvação. No segundo significado, ela representa a morada de Deus no meio do seu povo. No terceiro significado, a Arca da Aliança vista no céu pode apontar para a Virgem Maria, a grande mulher que será vista então no capítulo 12. Por quê? Porque se na antiga aliança, a Arca da Aliança, não é? Continha
as tábuas da lei, né? A palavra de Deus escrita, se na antiga aliança a arca continha, portanto, as tábuas da lei, na nova e eterna aliança, o Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada, está no útero, no ventre da Virgem Maria. Ela carrega o próprio Deus feito homem. Portanto, a Virgem Maria é qual uma arca da nova e eterna aliança, porque carrega em seu ventre o próprio Deus. Ela que é mãe de Deus, né? E dá à luz, portanto, o seu Filho. É o mistério da encarnação. Pois bem, mas então, terminando o ciclo das trombetas, nós agora passaremos adiante. Então, a partir de agora, nós vamos começar a estudar o capítulo 12 do Apocalipse. Nós, então, demos um passo, estamos dando um passo para o tópico 3.4.1, segundo o nosso esquema de estudos, o esquema do Apocalipse, o roteiro de estudos. Então, quem está acompanhando aí o esquema pode ver que no tópico 3.4.1 nós temos aqui justamente o capítulo 12 do Apocalipse. O tópico 3.4 é aquele recorte do Apocalipse que cobre os capítulos 12, 13 e 14 e que vão nos apresentar as 7 figuras espirituais. Então começa agora um novo ciclo de 7 eventos escatológicos. O primeiro ciclo de 7 eventos são 7 selos. O segundo ciclo de eventos escatológicos são as 7 trombetas. O terceiro ciclo de eventos escatológicos narrados pela profecia do Apocalipse são as 7 figuras espirituais. No tópico 3.4.1, no capítulo 12, nós encontraremos as 2 primeiras figuras espirituais. Quais são elas? A mulher e o dragão. O que significam a mulher e o dragão? É isso que nós veremos a partir de agora. Então, nós vamos começar a leitura do texto contido no capítulo 12 do Apocalipse, indicando, portanto, os pressupostos e as implicações deste texto, que vai, então, nos explicar este terceiro ciclo escatológico, o ciclo das 7 figuras espirituais. Não estamos diante de um texto fácil. Daqui para frente, os textos do Apocalipse sempre se tornarão cada vez mais complexos e profundos, mas nós vamos, então, nos aprofundar neste texto da maneira como nos é possível. Pois bem, capítulo 12, versículo 1. Grandioso sinal apareceu no céu, uma mulher com o sol a servir-lhe de manto, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está grávida e grita com as dores e os trabalhos do parto. São os 2 primeiros versículos do capítulo 12 do Apocalipse. É o primeiro grande sinal, é a primeira figura espiritual, a mulher, né? Grandioso, um enorme sinal apareceu no céu, um grandioso sinal a nível de importância e de impacto. Um grandioso sinal apareceu no céu. Qual é este sinal? Qual é esta primeira figura espiritual? Uma mulher. Et signum magnum apparuit in cielo. Mulher. Pois bem, o que significa a mulher? O que ela representa? O que ela simboliza? Vejam, segundo os santos padres e a tradição apostólica, a tradição da igreja, existem pelo menos 3 hermenêuticas
do significado da mulher aqui em Apocalipse 12. Nós apresentamos na nossa apostila, lá na página 41, os dois principais significados. Mas, por exemplo, se nós lermos então os comentários do padre Sebastian Bartina, no livro publicado pela BAC, ele dirá que esta mulher pode significar o povo de Israel, o povo judeu, que na antiga aliança é comparada com uma mulher em trabalho de parto pelos profetas Oséias, Jeremias e Ezequiel. Mas também a mulher pode significar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mulher pode significar então a Virgem Maria, a mãe do Messias. Estas são as três interpretações clássicas, as três interpretações possíveis e que subsistem até os dias de hoje. Nós vamos comentar principalmente duas delas. Então nós temos pelo menos duas hermenêuticas concretas destes dois primeiros versículos do capítulo 12 de Apocalipse. Então, uma primeira hermenêutica é a hermenêutica eclesiológica, que interpreta a mulher como figura da igreja. Uma segunda hermenêutica é a hermenêutica mariológica, que interpreta a mulher como significando a Virgem Maria. Como quer que seja, essas duas visões são distintas, mas complementares, porque o próprio Concílio Vaticano II, quer na Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática sobre a Igreja, quer também na Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral, dizem que a Virgem Maria é o tipo e imagem da Igreja. Então são visões, são hermenêuticas distintas, mas complementares. Falemos primeiro então da hermenêutica eclesiológica. A mulher então significa a igreja. Por que a mulher significa a igreja? Ou por que a igreja é representada pela mulher? Porque a igreja é a esposa diletíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual ele entregou sua vida. E a igreja, por meio do sacramento do batismo, gera filhos novos, novos cristãos, novos filhos de Deus. Então, Cristo é qual o esposo da sua igreja, que é qual esposa, e da união fecunda entre Cristo e a sua igreja, por meio do sacramento do batismo, são gerados filhos novos, cristãos novos, nascem cristãos, nascem filhos de Deus por meio do sacramento do batismo. É por isso que em muitas igrejas, antigas e novas, a pia batismal ela é construída como se fosse um útero, representando um útero, porque é por meio do batismo que nascem novos filhos de Deus, novos filhos da igreja, novos cristãos. Então, a mulher, nessa primeira hermenêutica, representa e significa a igreja, com o sol a servir-lhe de manto. O sol, como vimos, é Deus, é Cristo. E o sol lhe serve de manto, ou seja, a graça de Deus e a presença de Cristo reveste a igreja como no manto. A luz da verdade revelada por Deus, o calor da graça divina, tal como o sol que emite luz e que também emite calor, Deus, Cristo, emite a luz da revelação divina, das verdades de fé reveladas por Deus, e o calor da sua graça revestem a igreja como um manto. A lua debaixo dos pés. São Gregório Magno diz que esta lua debaixo dos pés significam os bens temporais, a história e as suas fases ou etapas. Então,
a lua, nessa primeira hermenêutica eclesiológica, significaria o mundo, aquilo que é terreno, os bens temporais, a história, as fases da história. Como a lua é usada para marcar a passagem do tempo, ela representa a mutabilidade dos bens terrenos e materiais, deste mundo passageiro. Como a lua tem fases, a lua representa as fases, as etapas da história. Ora, a mulher, que é a igreja, está acima da lua. A lua, ou seja, o mundo terreno, os bens terrenos, está debaixo dos seus pés. Isso significa que a igreja está acima do mundo porque transcende o mundo. É uma realidade divina e não humana e terrena. É uma realidade que transcende esta vida terrena. E a igreja põe seus pés sobre o mundo, porque enquanto o mundo jaz sob o maligno, a igreja pertence a Cristo. Daí que se cumpre nesta imagem aquilo que Deus havia dito já no livro do Gênesis. Eva pecou contra Deus por meio da serpente, e Deus diz então a ela, chegará o dia em que a mulher lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz à serpente. Se o mundo jaz sobre o maligno e o mundo é simbolizado, significado pela lua, esta mulher que aparece no Apocalipse a calca sobre os pés. É a vitória da igreja sobre os poderes terrenos. É isso que significa a lua debaixo dos pés. A igreja é uma realidade celeste. A igreja, portanto, que está presente ao longo de toda a história, de todas as fases ou etapas da história, simbolizada pelas fases ou etapas da lua, a igreja é instrumento de Deus para a salvação das almas, uma realidade que transcende ao que é terreno, ao tempo e ao espaço. É uma realidade divina. A igreja é fundada por Deus, fundada por Cristo e a Ele pertence. É uma realidade divina. A igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina. E na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Então, a coroa de 12 estrelas significa, ao mesmo tempo, as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos de Cristo. Significa, portanto, aquilo que é próprio da antiga aliança, aquilo que é próprio da nova e eterna aliança. As 12 estrelas, com as quais a mulher está coroada, significa, portanto, a plenitude dos santos, que pertencem à igreja, quer da antiga aliança, quer da nova e eterna aliança. Além disso, as 12 estrelas nas Sagradas Escrituras e sobretudo no Apocalipse, pode significar também os anjos. Assim, cai 1/3 das estrelas, é a queda dos anjos. Isso pode significar também que pertencem à igreja, à cidade de Deus, à comunhão dos santos, os santos anjos e os santos homens. Pois bem, é isso que significa então o versículo 1, segundo essa primeira hermenêutica, a hermenêutica eclesiológica. E aí nós temos o versículo 2, está grávida e grita com as dores e os trabalhos de parto. Segundo a hermenêutica eclesiológica, essa mulher que é a igreja está grávida, ou seja, por meio da paixão, morte e ressurreição de Cristo, ascensão aos céus, Pentecostes, a igreja que prega o evangelho a todas as nações está grávida, ou seja, está gerando muitos filhos para Deus, muitos cristãos, muitos filhos de Deus por meio do sacramento do batismo. Então, deste amor esponsal, deste amor fecundo de Cristo por sua igreja, nascem os filhos.
os filhos de Deus por meio do sacramento do batismo. Portanto, essa mulher está grávida de muitos filhos, né? De um primeiro e de muitos outros, as 12 estrelas. E grita com as dores e os trabalhos de parto. Então a igreja sofre com os trabalhos de parto no sentido da pregação apostólica, o apostolado, a perseguição, o martírio, as calúnias, difamações, prisões, todos os sofrimentos que os apóstolos e os seus sucessores sofreram nos primeiros séculos da história da igreja por pregarem e anunciarem o evangelho. Grita com as dores e os trabalhos de parto para gerarem filhos para Deus, para o céu, para trabalharem pela glória de Deus e pela salvação das almas, os trabalhos de parto. O sofrimento, sobretudo o sofrimento provocado por parte dos judeus, dos romanos, a perseguição, o martírio, né? Os trabalhos de parto, portanto. É isso que significa este primeiro sinal, ou esta primeira figura espiritual, segundo a hermenêutica eclesiológica. Depois nós temos uma segunda hermenêutica, a hermenêutica, então, mariológica, que parte, portanto, da Mariologia. Tal como está apontado na nossa apostila, grandioso sinal apareceu no céu, uma mulher. Segundo a hermenêutica mariológica, esta mulher é a bem-aventurada Virgem Maria, né? A Virgem Maria, portanto, é esta mulher. O sol a servir-lhe de manto. Ora, o sol é Deus, o sol é Cristo, como inclusive já vimos em outros textos do Apocalipse e do Evangelho. O sol a servir-lhe de manto. Isso significa que a bem-aventurada Virgem Maria está revestida da graça de Deus. É cheia da graça. Como indica o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. O arcanjo São Gabriel aparece a ela e diz: Ave cheia de graça, né? O Senhor é contigo. Por quê? Porque o sol está a revestir-lhe como um manto. O sol que é Deus, o sol que é Cristo, reveste a Virgem Maria com a plenitude da sua graça, né? A lua debaixo dos seus pés. Numa visão mariológica, a lua significa a igreja, né? Ora, a Virgem Maria é mãe de Deus, é mãe do Verbo encarnado e, consequentemente, ela é mãe da igreja. Então é a maternidade divina, Theotokos, e a maternidade espiritual de todos nós, de toda a igreja. A lua está debaixo de seus pés, porque a lua não tem luz própria e reflete a luz do sol. Tal como a igreja não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. A lua está debaixo dos pés da mulher, tal como a igreja, que tem a Virgem Maria como rainha e senhora dos santos anjos e dos santos homens. Por isso a lua está debaixo de seus pés. A Virgem Maria é, portanto, mãe, rainha e senhora da igreja. É isso que significa. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A Virgem Maria é coroada. Isso significa que ela é rainha, senhora da igreja, enquanto reunião dos santos anjos e dos santos homens, comunhão dos santos anjos e dos santos homens. A Virgem Maria é rainha do céu e da terra, dos santos homens, dos santos anjos. As 12 estrelas podem significar os 12 apóstolos, a igreja inteira, os santos da nova e eterna aliança, como pode significar também as 12 tribos de Israel, os santos da antiga aliança. A Virgem Maria é rainha e senhora de todos os santos homens, simbolizados pelo número 12 de estrelas, de todos os santos anjos, simbolizados pelas estrelas do céu. A Virgem Maria é, portanto, rainha e senhora de todos nós. Versículo 2, está grávida.
e grita com as dores e os trabalhos de parto. Então, nessa segunda hermenêutica mariológica, a Virgem Maria está grávida, de fato, porque ela concebeu então o Verbo encarnado em seu seio, em seu ventre. É a encarnação do Verbo, é a maternidade divina da Virgem Maria. Lembremos então, como é que nós podemos resumir o mistério da encarnação? No momento em que o arcanjo São Gabriel aparece à Virgem Maria e lhe anuncia que ela seria a mãe do Salvador, ela diz: Fiat, faça-se em mim conforme a tua palavra. É nesse instante que ela fica grávida, por obra do Espírito Santo. Então, neste momento em que a Virgem Maria diz o seu sim a Deus, que a Virgem Maria corresponde com a vontade de Deus, é obediente à voz de Deus, faça-se em mim, é nesta hora do Fiat, que o óvulo da Virgem é fecundado por obra do Espírito Santo. Portanto, é uma fecundação não natural, mas sobrenatural. O óvulo da Virgem é fecundado por obra do Espírito Santo. Por isso a Virgem Maria também é tida por esposa do Espírito Santo. Simultaneamente a isso, a Trindade, Deus enquanto Trindade, cria a partir do nada a alma humana de Cristo e a infunde no corpo, o óvulo fecundado. E, simultaneamente a isso, nem antes nem depois, o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, substancialmente se une ao corpo e à alma no ventre da Virgem. Ela é Theotokos, arca da nova e eterna aliança, mãe de Deus. Está grávida e grita com as dores e os trabalhos de parto. Os teólogos aqui se dividem, boa parte dos teólogos, e assim são os teólogos tomistas, por exemplo, da tradição tomista, ensinam que provavelmente a Virgem Maria, quando deu à luz Cristo, não sofreu as dores do parto, não sofreu dores de contração, não sofreu com dilatação, porque nós também temos o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Maria, portanto, é virgem antes, durante e depois do parto. Significa que ela nunca teve um ato sexual, ela concebeu por obra do Espírito Santo e não com esperma. Mas, além disso, significa que o seu ímen nunca se rompeu. Ela é virgem, perpetuamente. Portanto, alguns teólogos, a maior parte deles, afirma que provavelmente a Virgem Maria não sofreu com as dores do parto, nem com dilatação, nem com contrações. Porque também a Virgem Maria foi preservada imune do pecado original. É o dogma da Imaculada Conceição. E as dores do parto são consequência do pecado original. Se ela é a Imaculada Conceição, ela não sofreu com essas coisas. Então, o que significa aqui? Grita com as dores e os trabalhos de parto, segundo uma hermenêutica mariológica. Significa o sofrimento da Virgem Maria ao longo da sua vida terrena, mas, sobretudo, o sofrimento da Virgem Maria aos pés da cruz de seu Filho, no Calvário, na paixão e na morte. O sofrimento da Virgem Maria, ela que é corredentora. A corredenção da Virgem Maria ainda não é um dogma, pode vir a ser, mas é uma grande verdade de fé, presente ao longo de toda a história da Igreja. Tanto a maternidade espiritual de Maria e também a corredenção. É isso que significa então o versículo 2, segundo uma hermenêutica mariológica. O mistério da encarnação, portanto. Esse é o primeiro grande sinal. Esta é a primeira figura espiritual que aparece, então, no tópico 3.4.1 do nosso esquema de estudos. Pois bem, passemos adiante. Versículo 3. Viu-se em seguida, no céu, outro sinal, um grande dragão, vermelho fogo, com 7 cabeças, 10 cornos, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Eis aqui a segunda figura espiritual, o dragão. Eis aqui o segundo sinal. O primeiro sinal
é grandioso. Grandioso sinal apareceu no céu. O segundo sinal é, viu-se em seguida no céu outro sinal. Não é um sinal grandioso, mas é um grande dragão. Não é? O que significa o dragão? Significa Satanás, Lúcifer, o príncipe dos demônios. E a partir de agora nós começaremos a ver que o capítulo 12, ele é um texto profundamente eclesiológico, profundamente mariológico e profundamente é um texto que nos ensina a demonologia. Ora, se nós fôssemos então continuar, e nós continuaremos, a montar este esquema da correspondência das visões apocalípticas, se nós partíssemos da hermenêutica eclesiológica, podemos dizer então que a primeira figura espiritual corresponde aos trovões, vozes e relâmpagos da pregação da igreja antes do soar da primeira trombeta, tal como está no nosso esquema. E a primeira figura espiritual, a mulher enquanto imagem e tipo da igreja, corresponde à abertura do primeiro selo, o cavalo branco, não é? O cavalo branco que representa Cristo e o seu cavaleiro, o cavaleiro que representa Cristo e o cavalo branco que representa a igreja, não é? Primeiro selo. A segunda figura espiritual, a figura espiritual do dragão, que começa a aparecer aqui no versículo 3 do capítulo 12, significa Satanás. E nós veremos que este dragão persegue a mulher e os seus filhos. O seu filho primogênito, Cristo e os demais filhos espirituais, a igreja. Este dragão vermelho cor de fogo persegue a igreja. O dragão vermelho cor de fogo corresponde à primeira trombeta, que depois de soar, viu-se granizo, fogo, sangue, e corresponde ao segundo selo, o cavalo vermelho, a guerra que o demônio trava contra os santos, os mártires. Então, Apocalipse 12, versículo 3. Viu-se em seguida no céu outro sinal, um grande dragão vermelho fogo, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão, portanto, simboliza e significa Satanás, Lúcifer. Ora, prescindindo da opinião de vários padres exorcistas e mesmo demonólogos, muitos deles afirmam que Satanás é um ser pessoal diferente de Lúcifer. Muitos deles fazem essa afirmação. Outros teólogos dizem que não, são nomes diferentes para designar o mesmo ser pessoal, angélico, né? Ora, adiantando um pouco, o que nós veremos na sequência, a palavra Satanás significa adversário, acusador, né? Inimigo. A palavra Lúcifer significa aquele que é cheio de luz, o portador da luz, né? Prescindindo então da controvérsia presente na demonologia e dentre os padres exorcistas, nós vamos, nas nossas aulas, admitir que são a mesma pessoa. O dragão, portanto, é o príncipe dos demônios. O dragão, aqui no versículo 3 de Apocalipse 12,
significa o primeiro anjo a rebelar-se contra Deus, né? Lúcifer, né? Satanás, que no Antigo Testamento é chamado de Satã. Pois bem, viu-se em seguida outro sinal no céu, e vejam, é um sinal visto no céu. Por quê? Porque Satanás, Lúcifer, bem como os outros demônios, são criaturas de Deus. São anjos criados por Deus em estado de graça santificante, mas não na visão beatífica. E são anjos que se rebelaram e pecaram contra Deus, tornando-se demônios. Então nós já começamos a perceber que a partir de agora, o Apocalipse 12 começa a ensinar-nos, começa a apontar para a origem do demônio. O texto, a partir de agora, começa a nos ensinar qual é a origem deste grande inimigo de Cristo, do seu reino e da igreja. Não é? Qual é então a origem do dragão? É o céu, né? Mas não o céu enquanto visão beatífica, mas o céu enquanto lugar, entre aspas, lugar onde habitavam os anjos criados por Deus. Pois bem, expliquemos melhor essa história. Vejam, segundo os santos padres, os padres da igreja, e mesmo a tradição apostólica, o magistério da igreja, o primeiro ato criacional de Deus, nesse primeiro ato, nessa primeira ação criadora de Deus, Deus criou simultaneamente os anjos, o céu empíreo ou céu ígneo, onde habitam os anjos, a matéria e o tempo. Estas quatro coisas foram criadas por Deus simultaneamente, ao mesmo tempo, no primeiro ato, na primeira ação criadora. Os anjos foram criados por Deus todos de uma só vez. Diferentemente dos homens, dos seres humanos que podem ter filhos, os anjos não possuem em sua natureza a capacidade para procriar. Portanto, todos os anjos foram criados por Deus de uma só vez. E os anjos são seres espirituais, são puro espírito e por isso são chamados de substâncias simples, em contraposição aos seres humanos, por exemplo, que são substâncias compostas de corpo e alma. Os anjos não possuem matéria, são apenas seres espirituais, são puro espíritos e por isso são substâncias simples. Os anjos foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Os anjos, portanto, foram criados por Deus à sua imagem. Deus os dotou de inteligência, vontade, memória intelectiva, portanto, livre-arbítrio, imagem de Deus. E os anjos, uma vez criados por Deus, não na visão beatífica, portanto, os anjos não foram criados por Deus no céu, enquanto visão beatífica, foram criados por Deus no céu empíreo ou ígneo. Ígneo vem de ignição, de fogo, de chama. Os anjos, por isso, são chamados simbolicamente de estrelas. São seres intelectuais, resplandecentes, com um intelecto que resplandece, não no sentido de que produz luz, mas no sentido de que o seu intelecto é poderosíssimo para conhecer. Portanto, no céu empíreo ou ígneo, que não é um lugar, porque os anjos são puro espírito e não ocupam espaço no lugar, por isso o céu ígneo ou empíreo é onde os anjos habitam, onde, entre aspas, lugar entre aspas, né? Metaforicamente. Ora, aconteceu que Deus, então,
criou todos os anjos de uma só vez, alguns com natureza mais perfeita do que outras. Este dragão, aqui em Apocalipse 12, 3, é o primeiro anjo que se rebelou e pecou contra Deus. E diz São Tomás na Suma Teológica e também os teólogos, que provavelmente este primeiro anjo a se rebelar contra Deus, provavelmente ele foi o anjo criado por Deus mais perfeito segundo a ordem da natureza, com o intelecto mais perfeito do que todos os outros, com uma inteligência mais potente e penetrante em comparação a todos os outros. E o primeiro pecado de Satanás, de Lúcifer, veja, Lúcifer foi criado por Deus para ser um anjo cheio de luz, o portador da luz, o anjo mais perfeito na ordem da natureza, com natureza mais perfeita do que todos os outros. Foi feito, portanto, para brilhar. Lúcifer foi feito para ser o portador da luz. E, de fato, Deus criou todos os anjos em estado de graça santificante, mas não na visão beatífica. E o fato é que Deus pôs os anjos à prova. Que prova? Os anjos deveriam, todos eles, os anjos deveriam amar e adorar a Deus. Amar a Deus mais que a si mesmos. E adorar a Deus, como o princípio de todas as coisas. Mais do que isso, os anjos deveriam obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Portanto, os anjos, sem a visão beatífica, os anjos deveriam amar, adorar e obedecer a Deus, aos seus mandamentos. Portanto, precisaram da graça. O primeiro movimento da graça foi o fato de Deus tê-los criado. Criar é tirar a partir do nada. Então Deus lhes criou, lhes deu o ser e o existir angélicos. Depois Deus iluminou o intelecto angélico, dando-lhes a conhecer, revelando-lhes quem Ele era e a sua vontade. Terceiro, Deus lhes pôs à disposição a sua graça. Os anjos então precisavam crescer na graça, na virtude e merecerem entrar no céu enquanto visão beatífica. A prova. Deus pôs os anjos à prova. Os anjos virtuosos amaram, adoraram e obedeceram a Deus. Alcançaram virtudes e virtudes heróicas e entraram no céu, são santos anjos. Os maus anjos não amaram a Deus mais que a si mesmos, não adoraram a Deus e não obedeceram a Deus. Pecaram contra Deus e cometeram um pecado mortal. E porque se obstinaram, não quiseram se arrepender, se fizeram demônios e foram precipitados no inferno. Agora, existiu um primeiro destes anjos a pecar contra Deus. Provavelmente este anjo, Lúcifer, o mais perfeito segundo a ordem da natureza. Qual foi então o primeiro pecado de Lúcifer? Primeiro, a soberba. Lúcifer não tinha corpo, aliás, nenhum anjo tinha corpo, matéria, para poder cometer pecados corporais, como a luxúria, por exemplo. Então, esses pecados não estão ao alcance dos anjos. Eles podem incitar os homens a pecar nessa matéria, mas eles mesmos são incapazes de cometer o pecado da luxúria, porque não tem corpo para isso. Mas existem pecados que são espirituais. Lúcifer, portanto, teria pecado primeiro por soberba. Por quê? Porque não quis amar e adorar a Deus. Quis ser ele mesmo senhor de si mesmo. Ele não quis se submeter a Deus. A soberba. Né? Quis ele mesmo ser senhor de si. Além disso, Lúcifer teria pecado pela inveja. Lúcifer quis para si toda a adoração que era devida apenas a Deus, toda a honra e toda a glória que era devida apenas a Deus, Lúcifer quis para si, quis ser Deus, quis ocupar o lugar de Deus, destronar a Deus, mas não é possível, não conseguiu, obviamente, porque é criatura.
limitada, portanto, e Deus é o Criador. Este é o dragão, vermelho, cor de fogo. Por que vermelho, cor de fogo? Não é? Este dragão, o vermelho cor de fogo aqui representa o sangue, o trabalho para matar o outro. Lúcifer levou outros anjos a pecarem como ele, pelo exemplo e pela persuasão, pelo convencimento argumentativo, e depois também irá perseguir a igreja. Este dragão vermelho, cor de fogo, tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 cornos, e nas cabeças 7 diademas. As 7 cabeças, 7 na Sagrada Escritura e sobretudo no Apocalipse, significa perfeição. 7 cabeças significa que ele tem a plenitude. Satanás, Lúcifer, o dragão, tem a plenitude da astúcia e da perversidade contra a igreja, né? Contra os santos. Satanás, Lúcifer, o dragão, tem a plenitude do pecado, a plenitude da gravidade do pecado mortal, a plenitude dos tormentos do inferno, a plenitude, ele colocou plenamente o seu ser a serviço da perdição dos outros anjos e das almas. É isso que significa as 7 cabeças. Os 10 chifres, é isso que significa as 7 cabeças. Os 10 chifres podem significar os outros demônios que estão submetidos a Satanás e os poderes temporais que estão submetidos a Satanás e sobre os quais Satanás exerce uma influência. Então, o demônio, não é? O primeiro a pecar, o primeiro anjo a pecar contra Deus, o dragão, Lúcifer, Satanás, tem então 10 chifres, que podem significar o poder temporal, os reis que lhes estão submetidos, mas também os outros demônios que lhes estão submetidos. É o reino de Satanás. Se a igreja é o reino de Deus, o demônio, Satanás, Lúcifer, também tem um reino próprio e investe tudo que tem contra a igreja, para perseguir a mulher, para perseguir a igreja. 7 diademas poderia ser traduzido também por 7 coroas. Percebe que Satanás está imitando, de certa forma, as coisas de Deus. Os 7 diademas, as 7 coroas, significa o falso senhorio de Satanás contra a igreja. É este, então, o significado do versículo 3. Com a cauda, arrasta a terça parte das estrelas do céu e fala-as cair sobre a terra. Então, o que significa a primeira parte do versículo 4? Aqui nós já começamos a perceber o que vai ser narrado no versículo 7. Neste momento, rebentou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos combatiam contra o dragão. Ora, este dragão, vermelho cor de fogo, com a sua cauda, arrasta a terça parte das estrelas do céu e fala-as cair sobre a terra. No sentido espiritual do texto, porque aqui nós não podemos interpretar o texto ao pé da letra, o dragão aponta para um ser pessoal, que, como já vimos, indica Lúcifer, Satanás, o primeiro anjo que pecou contra Deus. Este anjo que pecou contra Deus, o príncipe dos demônios, Lúcifer, que cometeu um pecado mortal contra Deus, a soberba, a inveja e muitos outros, e não quis se arrepender, porque existia um tempo imaterial em que os anjos puderam se arrepender e voltar atrás, obstinou-se no seu pecado e arrastou uma terça parte das estrelas do céu consigo. O que isso significa?
Ora, estrelas na Sagrada Escritura é uma palavra usada para simbolizar os anjos. Como, por exemplo, no próprio livro do Apocalipse, como nós já lemos. Apocalipse 1, versículo 20, diz o seguinte: Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Como nós víamos nas primeiras aulas, os anjos das 7 igrejas podem designar os anjos mesmo ou os bispos. Estrelas é uma palavra usada pela Sagrada Escritura para designar então os anjos. Se o texto do versículo 4 do capítulo 12 está dizendo que o dragão arrastou com a cauda uma terça parte das estrelas do céu, o texto está querendo dizer que Lúcifer convenceu, pelo exemplo e pela persuasão, pela tentação, Lúcifer convenceu uma terça parte dos anjos a também pecarem contra Deus. E de anjos que eram criados por Deus para serem bons, fizeram-se maus e se tornaram demônios. E esta terça parte dos anjos do céu teria então também pecado contra Deus e decaído. Então é a queda dos anjos que o texto do Apocalipse 3 e 4 está nos narrando. A queda aqui não deve ser entendida como uma queda espacial física, como alguém que cai da escada. Não. A queda aqui deve ser entendida uma queda ético-moral. Uma queda porque os anjos foram criados por Deus no estado de graça santificante. Porque pecaram, caíram no estado de pecado mortal, perdendo a graça santificante, queda. Os anjos que foram criados por Deus para entrarem no céu enquanto visão beatífica, caíram, perderam a oportunidade de entrar na visão beatífica porque se obstinaram no seu pecado. Alguns teólogos levam a sério essa porcentagem, essa fração, 1/3, e afirmam que 1/3 dos anjos criados por Deus teriam se tornado demônios. O magistério da igreja ainda não bateu o martelo nessa questão, mas como quer que seja, o fato, e isto o magistério da igreja nos afirma, o fato é que muitos dos anjos criados por Deus se tornaram demônios. Mas nós já podemos perceber, portanto, que os demônios, Lúcifer e os seus sequazes, não são deuses maus. O cristianismo não é um maniqueísmo. A heresia do maniqueísmo afirmava que Lúcifer era um deus mau, enquanto Cristo um deus bom. É a visão dualista do cosmos, a visão dualista do mundo. Esta não é a verdade da nossa fé, nem a verdade expressa pelas Sagradas Escrituras. Os demônios, portanto, são anjos decaídos, são seres espirituais criados por Deus e, portanto, limitados. Deus tem poder absoluto sobre eles, somente Deus é onipotente. Os demônios e os anjos não são onipotentes. Mediante a prova, então, a qual foram submetidos, segundo a visão de alguns teólogos, 2/3 pelo menos dos anjos se tornaram santos anjos. Pelas virtudes heróicas que conquistaram, entraram na visão beatífica. Mas 1/3 destes anjos decaíram, tornaram-se demônios. E diz o texto que o dragão arrasta com a cauda uma terça parte das estrelas do céu, fazendo-as cair sobre a terra. Ora, isso significa que os demônios que foram precipitados no inferno atuam, trabalham contra a igreja. Trabalham contra a igreja em 2 sentidos. Trabalham contra os cristãos, contra a igreja,
porque querem tentá-los para fazê-los cair no pecado e perder a graça, tornando-se dessemelhantes a Deus e semelhantes a eles, a Satanás. Mas no segundo sentido, os demônios trabalham contra a igreja para perseguir os santos, martirizá-los, prejudicá-los, matá-los, mas isso só redunda para que os santos sejam cada vez mais santos, né? Isto que estamos agora dizendo também encontra fundamento bíblico na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: Deus não poupou os anjos pecadores, mas, prendendo-os nas cadeias do inferno, entregou-os às trevas, onde estão guardados até o julgamento, o juízo final. Então, São Pedro também, na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, nos fala sobre estes anjos pecadores. Deus não poupou os anjos pecadores, mas prendendo-os nas cadeias do inferno, condenando-os ao inferno, estão guardados para o dia do juízo. O fato dessas estrelas, desses anjos pecadores, terem sido atirados à terra pelo dragão, significa que Lúcifer, o dragão, exerce um poder sobre as outras estrelas, os outros demônios, para que, como um reino de Satanás, uma sociedade do demônio, estes anjos maus, estes demônios, persigam, atuem, operem contra a igreja de duas formas: tentando os cristãos para arrastá-los ao pecado, combatendo-os para persegui-los e matá-los, são os mártires. As duas maneiras pelas quais, então, o demônio combate contra nós. Não é? Pois bem, nós vamos começar a ver, a partir de agora, na sequência do versículo 4, o seguinte: o dragão postou-se diante da mulher, que está para dar à luz, com a intenção de lhe devorar o filho logo à nascença. E com essa imagem nós terminaremos a aula de hoje. É o final do versículo 4, versículo 4 ainda, né? O dragão e os seus sequazes, o dragão e as estrelas que caíram do céu, ou seja, Lúcifer, Satanás e os seus demônios, o que fizeram? Postaram-se diante da mulher enquanto figura da igreja, da mulher enquanto figura da Virgem Maria. Mas aqui, a partir de agora, a mulher parece representar de maneira mais perfeita a igreja. Então, Satanás, Lúcifer e os seus demônios se colocaram diante da igreja, que está para dar à luz, a igreja nascente, não é? Que vai dar à luz os seus filhos por meio do sacramento do batismo. Com que intenção? Com a intenção de lhe devorar os filhos logo à nascença. Ou seja, Satanás e os seus demônios querem matar os cristãos logo que nascerem, logo após o seu batismo. De duas maneiras: tentando-os arrastá-los para pecarem, porque essa é a morte da alma, a morte interior, a morte do pecado mortal, porque nos faz perder a vida da graça e a vida eterna, mas também matá-los, os que não caírem no pecado e perseverarem na santidade, matá-los pela perseguição e martírio. É isso que o demônio e os seus sequazes querem fazer contra a igreja. E isso é equivalente à primeira trombeta, ao segundo selo. O cavalo vermelho, segundo selo, a primeira trombeta. Fogo, sangue, os que perseguem a igreja. Isso numa visão eclesiológica, mas é possível interpretar também o final do versículo 4 numa visão mariológica. Então, o dragão, Lúcifer e os seus demônios postaram-se diante da mulher, da Virgem Maria, que está para dar à luz o seu Filho único, Cristo Jesus, com a intenção de lhe devorar o filho logo à nascença. E então, em uma visão mariológica, nós poderíamos ver aqui Herodes,
que persegue para matar o Messias e que acaba por matar todas as crianças pequenas de 2 anos para baixo que viviam em Belém. Né? Isso aparece, por exemplo, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Né? Então, numa interpretação mariológica, de fato, Satanás e os seus demônios tramaram para perseguir Cristo enquanto filho, Messias, o filho da Virgem Maria, literalmente. E usaram para isto Herodes. Vejam que anteriormente nós dizíamos, no versículo 3, que este dragão tem 7 cabeças, a plenitude da maldade, a plenitude da astúcia e perversidade do demônio, e 10 chifres. Os chifres são os poderes temporais submetidos a Satanás. Herodes, um rei, Herodes era um rei que representava um sujeito. Herodes era, não só representava, né? Herodes era influenciado pelo demônio. Né? Isso fica claro na sua ordem de matar as crianças em Belém para, com isso, também matar o Messias. Então nós veremos que a Sagrada Família vai fugir de Belém e refugiar-se no Egito. Da mesma maneira que um pouco mais adiante, no versículo 5, nós veremos a mulher fugir. Então, em uma visão mariológica, nós poderíamos ver essa mulher, a Virgem Maria, e a trama diabólica contra Cristo desde o seu nascimento. Né? As duas interpretações são possíveis. As duas hermenêuticas são católicas. Né? Pois bem, todavia, porque o nosso tempo já vai adiantado, nós vamos então terminar a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, semana que vem, terça-feira, nós continuaremos o texto de onde paramos, Apocalipse 12, versículo 5. Continuaremos então a explicar o que está na sequência. Agora nós começaremos a ver esta trama então das duas primeiras figuras espirituais, a mulher e o dragão. O dragão que persegue a mulher, mas a mulher que derrota o dragão porque tem o auxílio e a proteção de Deus. Né? É isso que nós veremos no decorrer do capítulo 12 e adentrar aos capítulos seguintes. Uma vez que nós já hoje explicamos coisas importantes, nas próximas aulas iremos um pouco mais rápido. Mas hoje foi importante explicitarmos todos estes pressupostos do texto para que pudéssemos então entender as implicações. Nós estamos então espremendo o texto, né? Cavocando a fundo o que ele significa. Na próxima aula, então, continuaremos a partir do Apocalipse 12, versículo 5, e finalizaremos o capítulo 12 e entraremos no capítulo 13, estudando então as próximas figuras espirituais. Não temos perguntas hoje, então quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao vivo até aqui, a todos vocês que assistem a nossa aula gravada. Muito obrigado, Deus esteja com vocês e até a próxima.